Olá pessoal, eu sou o professor Erivan, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a avaliação da aprendizagem, não é isso? Então, está aqui, meu nome é Erivan, né? Avaliar talvez pareça para alguns algo complexo, né? Ou então algo difícil de se fazer. Avaliar não é tão simples, mas também não é tão complexo que não se possa estar se fazendo isso diariamente, né? Quando nós estamos nos referindo à nossa ação dentro e fora da sala de aula, né? Então, nesse sentido, segundo Jussara Hoffmann, quando ela fala de avaliação, né? Ela disse que avaliar é você dinamizar essas oportunidades de ação e reflexão, ou seja, avaliar, segundo Jussara, é justamente isso. É você ter a oportunidade de ver a sua ação dentro da sala de aula, né? E através dessa questão, você fazer uma reflexão. O que significa isso? É você ter a oportunidade de ver até onde acertou, até onde errou, o que pode ser melhorado, né? O que pode ser, digamos assim, se o meu método está correto, né? Se o que eu estou fazendo realmente está indo de alcance ao aluno, porque avaliar é isso. Você não avalia para você, né? Você não faz avaliação para você em casa, né? Você faz avaliação também para o aluno, porque nesse caso você vai estar tanto verificando a sua ação, como até onde a sua ação oportunizou esse aluno aprender. Tanto é que, nesse caso, a avaliação também tem como objetivo formar esses seres críticos, libertários e participativos. Ou seja, avaliar é você dar a oportunidade ao aluno de crescer, dar a oportunizar ao aluno ser autônomo, ser crítico, ser pensador, ser reflexivo e assim por diante. Então, nesse caso, quando se pensa em avaliação, né, eu tenho que ter dois cuidados. Um deles é, será que a minha avaliação ela vai ter um caráter mensurador? Ou seja, quando eu falo na avaliação no caráter mensurador, eu estou falando daquela avaliação que tradicionalmente nós fazemos, né, e que nós achamos que estamos fazendo correto, onde de fato ela só vai quantificar, ou seja, ver somente se você tem 5, 6 questões ali, se o aluno acertou 3, ele só vai ser avaliado por aquilo que ele acertou, né? E as outras questões que ele errou não vai levar em conta, né? Que nesse caso eu estou apenas avaliando até que ponto ele acertou, né? Então, nesse caso aí, ou seja, quando eu tenho esse caráter mensurativo na avaliação, geralmente eu adoto somente um critério de avaliação, né? Eu padronizo a avaliação para todos. Lembrando que cada aluno aprende de maneira diferente, cada aluno aprende dentro de um tempo, né? Ou seja, as múltiplas inteligências que os alunos desenvolvem, eles não, embora eles passem pelas mesmas etapas, eles não aprendem do mesmo jeito, né? Outro, essa avaliação enquanto caráter mensurativo, ela é excludente, ela leva de fato a reprovação, né? Ela leva também a questão da evasão, né? Porque o aluno se vê apenas medido, né? Ou seja, você apenas está quantificando. Aí tem aqui, ele fala bem aqui, ó, fortalece o aspecto técnico, deixando as dimensões éticas, socioculturais e políticas em segundo plano. Ou seja, o que um aluno de fato, outros meios, outros, digamos, fatos que o aluno aprende, se lá na sua prova, enquanto mensurativa, ele não colocou, esse caráter aí, ele leva mais em consideração a questão do técnico do que de fato ao que o aluno está aprendendo, né? Mas, né, como a avaliação
ela me dá essa oportunidade de rever a minha ação e fazer uma reflexão diante do que foi oferecido ao aluno, que instrumentos eu utilizei para avaliar, eu também ainda posso ter um caráter emancipatório, ou seja, avaliação enquanto compreensão e emancipação. O que significa isso? Reconhecimento da diferença como valor, dar ênfase nos processos cotidianos. Aqui, na verdade, é onde você deve observar que o aluno ele já tem uma gama de conhecimento, né? Ele, de certa forma, ele está num processo de construção do conhecimento, né? Ele está num processo de ensino e aprendizagem, né? E todas as aprendizagens, todos os conhecimentos devem ser levados em conta quando eu estou falando na questão emancipatória, né? Ele leva a questão que ele fala aqui, tem como base também a reflexão e o diálogo, é justamente isso. Enquanto nós estamos oportunizando esse aluno crescer, né, a gente também oportuniza esse aluno também, ele se vê não como apenas um objeto, mas também como um sujeito que está ali aprendendo diariamente, não é isso? Então a gente tem que ter um maior cuidado. Será o que eu estou avaliando de fato para dar liberdade ao aluno, tornar esse sujeito um sujeito crítico, né? Tornar ele um aprendiz, ou eu estou apenas avaliando para quantificar, medir apenas até que ponto o aluno aprendeu? Hoje nós já temos, digamos, um universo, né, de maneiras pelas quais, né, ou instrumentos que eu posso estar avaliando, né, o meu aluno. E lembrar que a avaliação é também algo que vai fazer com que você faça uma reflexão sobre a sua ação. Mas será que a avaliação foi sempre assim? Será que antes ela teve esse caráter emancipador? Ou ela foi sempre aquela avaliação que tinha apenas a questão somente de quantificar, né? Então, nesse caso, nós vamos ver a evolução histórica, né? Como o processo de avaliar se dava antes e como ele acontece hoje, não é isso? Ou seja, ao longo da história, a educação passou e passa por vários processos no tocante à avaliação da aprendizagem. Desde a forma de controle, como eram os exames e os testes, chegando à avaliação emancipadora. Ou seja, a gente sabe que no passado, existiam os chamados exames e existiam os chamados testes, né? Qual era a função do exame e dos testes? Era justamente isso. Os exames, eles eram feitos justamente para selecionar os melhores alunos, né? Ou seja, quando você usa a avaliação como selecionar os melhores, ela tem somente um fim excludente, né? Ela não é uma avaliação inclusiva, era uma avaliação exclusiva, porque nessa forma aí tirava muitos alunos que eram considerados bons, que podiam estar ingressando em profissões diversas, mas pelo fato de uma simples avaliação ele foi deixado para trás. E ainda também a questão dos testes, né? Quem hoje não vê a expressão o QI, né? Que era usada para medir a questão do quociente de inteligência, ou seja, no passado usou-se muito isso, que se media se o aluno era inteligente ou não, a partir do momento que aplicava assim a ele um teste, e ali media até que ponto ele era capaz de aprender, né? Então, nesse caso, pensa-se que a prática avaliativa surgiu com o pretexto de analisar a aprendizagem dos alunos na escola, mas, diante da reflexão sobre o processo histórico e a concepção de avaliação, nota-se claramente que esse termo avaliação ele é recente e o seu primeiro vestígio não está relacionado à escola. Ou seja, quando se fala que o termo avaliação é recente, embora nos dias atuais a gente já tenha avançado muito
né? Mas começou-se de forma a pensar a avaliação como algo que contribui para tanto para ver a minha ação, como também para ajudar essa palavra, né, o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem, ela faz pouco tempo, né? Mas até, digamos, há um certo tempo atrás, ela tinha somente isso, um caráter classificatório. E aí nesse caso aí, a avaliação com caráter classificatório, ela foge um pouco da verdadeira função que tem a escola, não é isso? E nesse caso, o exame nasce como uma forma de controle social e a partir do século XIX, nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada por uma pedagogia do exame. Olha aí, ó. O exame nasce como uma forma de controle social. O que significa esse controle social? Era justamente isso. Era de maneira mais direta. Era dizer isso. Você aprendeu, você não aprendeu. Então, portanto, você passa para frente e, infelizmente, você vai ficar para trás. Mas, se nós olharmos bem, nós ainda aplicamos esse método, ou seja, o exame ainda, em muitos casos, ainda é aplicado na sala de aula. Porque, infelizmente, ainda a gente molda, usa o nome de avaliação, onde, na verdade, a gente está fazendo apenas um exame e ele tem apenas um mero caráter classificatório, não é isso? No século XX, substituiu o termo exame pelos testes psicológicos, nós falamos a questão do QI, e na segunda metade desse mesmo século acontece a substituição do termo anterior citado por avaliação. Mesmo substituindo, né, o termo exame por avaliação, ela ainda continuou como um caráter de exclusão, né? O termo avaliação surge com a intenção de camuflar a função controladora a fim de facilitar a sua ação. Tanto o exame, o teste e a avaliação foram criados por um único objetivo, a questão do controle. Quando ele fala no controle, é justamente isso aí. A avaliação, ela tinha um caráter quantitativo, né? Ou seja, ela não media, né, todos os aspectos aos quais o aluno ele estava sujeito a aprender, né? Ou seja, é igual aquela história, não aprendeu, deixa aqui na prova, eu te pego. E é justamente isso que acontecia e ainda acontece, né, na questão da avaliação. E a avaliação não é para medir, a avaliação é para qualificar. A avaliação é justamente para isso, é para dar essa abertura tanto a nós, professores, quanto também aos alunos. Em relação a nós, professores, ela oportuniza a gente rever a nossa ação. E quanto aos alunos, ela tem que levar os alunos a desenvolver o seu senso crítico, um aluno pensador, um aluno que pode ir adiante, não é isso? Em outras palavras, pode-se dizer que fora criado com o intuito de controle social, como acontecia na burocracia chinesa, e como controle intelectual, quando a escola adota práticas no seu interior. Que práticas são essas? Justamente isso, né? Não deixou de existir o teste e nem tampouco deixou de existir os exames, né? Como nós falamos, a gente tem aí uma gama digamos assim, de formas que eu posso estar aplicando diariamente para avaliar o meu aluno. A partir do momento que o aluno entra na sala de aula, ele já pode ser avaliado. Eu vou avaliar somente o aluno dentro da sala de aula? Não. O nosso aluno também aprende fora da sala de aula. E eu, enquanto professor, como é que eu estou avaliando a minha ação? Então, são coisas que nós devemos pensar quando nós estamos falando de avaliação da aprendizagem, né? A avaliação da perspectiva de ação educativa coloca-se como um instrumento detectador de problemas de aprendizagem,
através da observação, pesquisa ou investigação em todo o processo de ensino-aprendizagem, a serviço da melhoria da situação avaliada. É justamente isso, quando ele fala que a avaliação é para detectar problemas, é justamente isso. Quando eu falo de problema, estou falando de situações, estou falando de ações, né? Ou seja, por que o meu aluno não aprendeu? O que fez com que ele, de fato, não conseguiu êxito quando eu coloquei essas questões? Será que somente aquela provinha com 5 ou 10 questões, de fato, vai realmente detectar quais são os problemas de aprendizagem? Lembrar que nós temos alunos com diversas situações, né? Como eu falei, os alunos não aprendem da mesma forma e também não aprendem ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso aqui, de fato, o que vem a ser a avaliação da aprendizagem? Primeiro, ela é diagnóstica, ela só é considerada avaliação quando ela é inclusiva, quando ela é democrática. Nesse caso, quando eu estou usando a expressão democrática, quando nesse caso eu oportunizo ao meu aluno, né, a chance de aprender. Quando eu oportunizo ao meu aluno a ser um ser crítico, a ser um ser pensador. E nesse caso também, quando de fato, quando ela é democrática, é quando eu não vou apenas usar um único critério para avaliar. Eu posso aplicar vários critérios, né? Quando eu estou aplicando vários critérios, dá para você perceber que tem situações que determinados alunos não conseguiu, mas outros conseguiram, e assim por diante. Importa a aprendizagem em processo, ou seja, nesse caso, o aluno não aprende em um único dia, o aluno não aprende em uma única semana, e ele não aprende nem durante nem só um mês, nem um ano. A aprendizagem, ela é contínua, ela é diária, ela acontece em vários momentos e de diferentes formas. É processual e dialógica, é dinâmica, diagnóstica, diagnóstica, a situação para melhorar. A sala de aula é o lugar onde se aprende e não o lugar onde se concorre a alguma coisa. Quando nós usamos a questão que a sala de aula é o lugar onde se aprende e não se concorre, é como justamente eu estou usando a avaliação como meio de dizer, de classificar os alunos. E na verdade, a escola não é para classificar alunos. A escola tem outras funções que não somente essa, né? Embora ainda a nossa avaliação ela ainda é classificatória, mas dependendo das formas como eu faço, né, a avaliação e os critérios que eu adoto, né, ela pode deixar de ser classificatória, ela pode deixar de ser excludente e passa a ser inclusiva, não é isso? Então, nesse caso aí, né, pensando, né, nesses vários métodos que eu posso estar utilizando para avaliar diariamente o meu aluno, a gente tem em mãos, né, os tipos de avaliação. Primeiro, para que serve a avaliação? Deve fazer sentido para quem avalia e para quem é avaliado, ou seja, você não está fazendo a avaliação somente para você, né? Lembrar que nós, enquanto professores, nós estamos fazendo a avaliação, ela serve para que eu possa fazer uma reflexão sobre a minha ação, né? E oportunizar ao aluno o processo ensino e aprendizagem, fazer com que esse aluno cresça, oportunizar esse aluno sair da condição de objeto e ir para a condição de sujeito. Conduz o trabalho pedagógico, indica a direção do planejamento, é justamente isso, né? É como nós falamos aqui, ela nos dá a oportunidade de rever até onde, né, nós professores acertamos,
nós erramos, o que pode ser consertado, o que pode ser melhorado e assim por diante. É feita em casa, no trabalho, nas rodas de amigos e principalmente na escola, né? Ou seja, quando a gente fala dos instrumentos de avaliação, é justamente isso, né? Não é somente aquela avaliação onde você coloca o aluno em 4 paredes, ele vai sentir-se pressionado, né? E às vezes vários fatores contribuem para que de fato ele não tenha êxito naquela avaliação. Daí a razão pela qual ela pode acontecer em vários momentos, em vários lugares e usando diferentes métodos e processos, né? E aí nós temos a avaliação diagnóstica, não é isso? No caso, identifica os conhecimentos dos estudantes referente aos conteúdos, a fim de que o professor qualifique o ensino-aprendizagem, é o subsídio para planejar o ensino por meio das avaliações. Deve-se utilizar entrevistas, simulações, observações dos estudantes, teatro, formulário e assim por diante. Esse aqui é o primeiro momento, é o primeiro passo para que nós possamos estar iniciando o nosso processo de avaliação. O que é o diagnóstico? É você fazer um levantamento, né? É você fazer uma observação dos conhecimentos prévios que nossos alunos já têm, né? De onde ele vem, como é que ele pensa, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer o seu aluno. Essa é a função da avaliação diagnóstica, é justamente isso, né? Ela lhe oportuniza você conhecer o seu aluno, porque você conhecendo o seu aluno, você vai realmente saber o que você vai planejar, para quem vai planejar e quando planejar. Tem a avaliação formativa, identifica se as propostas do professor estão sendo alcançadas no processo de ensino-aprendizagem. Lembrar que essa avaliação formativa, você pode fazer ela no início, no bimestre, no semestre, ou até diariamente, né? Essa aqui, eu costumo dizer que ela, de certa forma, é a mais essencial dentro do processo de avaliação, porque ela oportuniza você avaliar o aluno diariamente, continuamente, não é isso? Mostra ao aluno a competência adquirida por ele, né, para solucionar casos e problemas. É justamente isso aqui, quando você oportuniza o aluno a pensar, a criar, produzir e até às vezes reproduzir, né? É aplicado de modo diário, ocasional e periódico, através de atividades no ambiente fora da sala de aula, né? Observação do desempenho e resolução de problema. Ou seja, quando ela diz que ele é avaliado de modo diário, ocasional e periódico, né? Ou seja, você pode estar avaliando diariamente o seu aluno. Vamos falar aqui de quantidade. Avaliação vale 10? Ótimo. Então, será que eu vou usar um único critério para avaliar? Eu vou usar somente o chamado teste que aplica durante a semana, né? Eu às vezes até discordo que a escola tem aquela chamada semana de avaliação, né? Na verdade, o professor tem essa oportunidade de estar avaliando o aluno diariamente. E no caso aqui é a avaliação formativa. Olha bem a expressão, formativa vem de formação, formar, construir, não é isso? E tem a avaliação somativa. A gente tem que ter o maior cuidado, é justamente isso. Quando eu falo de avaliação somativa, né, a gente tem que ter o maior cuidado, porque ela pode também ter um caráter excludente. Porque a avaliação somativa, a ideia que se tem é que ela é o resultado de tudo que se construiu durante um período. E aí, se você não utilizou vários instrumentos, né, ou vários meios para estar avaliando o seu aluno, você vai ter apenas, digamos assim, um único meio de avaliar, né? Notas e conceitos são atribuídos a fim de promover o aluno para
outra classe, não é isso? Infelizmente ainda, o único meio que a gente tem ainda de dar acesso ao aluno a uma série posterior ainda é através da avaliação somativa, né? Mas é justamente isso, mas é dado a nós essa oportunidade de você usar as diferentes formas, né? E também usar tudo que eu posso, que eu tenho direito para estar avaliando. É aplicado no bimestre ou no semestre, né? Tem como opções instrumentos avaliativos, inovadores, para avaliação. Considera os resultados cumulativos, ou seja, é justamente isso. Quando fala que ele considera os resultados cumulativos, que ela é a soma de tudo que você produziu durante o mês, durante a semana, né? Durante o semestre, né? E eu durante um ano, que no final eu tenho que ter uma média para que o meu aluno possa ser promovido para a série posterior, para um outro curso e assim por diante, né? E aqui, o que Jussara Hoffmann realmente pensa ainda sobre a questão de avaliação. A avaliação é essencial à educação, inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. Um professor que não avalia constantemente a ação educativa no sentido indagativo, investigativo do termo, instala sua docência em verdades absolutas, pré-moldadas e terminais. Veja bem, um professor que não avalia constantemente a ação educativa no sentido indagativo, investigativo do termo, instala sua docência em verdades absolutas, pré-moldadas e terminais. Ou seja, nós enquanto professores, temos que ter cuidado que nós podemos estar podando os nossos alunos. Podando em que sentido? Nós podemos, dependendo da forma como nós estamos avaliando, né, nós podemos levar esse aluno a ser reprovado, fazer com que esse aluno se evada da escola, fazer com que esse aluno não tenha um progresso e assim por diante. Ok? Então, aqui é novamente um pensamento de Jussara Hoffmann sobre a questão da avaliação. E vamos continuar, né, ainda falando sobre a avaliação.